No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sinaar, a casa de seu Deus, e os pôs nos utensílios da casa do seu Deus. Daniel 1:2 Em meio ao esplendor opressor da Babilônia, onde a idolatria reinava e a glória do Senhor parecia distante, surgiu a figura ousada de Daniel, um hebreu cujo coração ardia com a chama de uma fé inabalável. Os jardins exuberantes do palácio babilônico, ornados com riquezas que ofuscavam o brilho do sol, foram o cenário de sua primeira provação. O rei Nabucodonosor, em sua busca por moldar os jovens de Judá, ordenou que fossem alimentados com manjares reais e bebidas do vinho mais nobre, na expectativa de que se tornassem confiáveis servos do reino. Mas Daniel, profundamente enraizado em sua herança, sabia que esses alimentos eram imundos para o povo de Deus e que se poderia comprometer sua identidade. Assim, com coragem inabalável, ele pediu ao chefe dos eunucos que não se contaminasse com as iguarias do rei, optando por legumes e água, crendo que o Deus de Israel o sustentaria. Oh, como seria fácil ceder, pensou o chefe dos eunucos, temendo que a saúde de Daniel e seus amigos se tornasse notória. Mas Deus tocou o coração do oficial, que consentiu em realizar o teste. Após 10 dias, Daniel se apresentou, não apenas em boas condições, mas com aparência mais saudável e robusta do que todos os outros jovens. Por meio de sua determinação e fé, Daniel não só conseguiu manter sua pureza, mas também se destacou como um dos sábios da cidade. A fama de sua habilidade como intérprete de sonhos começou a se espalhar, revelando ao rei mistérios que perturbavam seu espírito. Cada revelação não apenas glorificava a sabedoria de Deus, mas também reafirmava que ele era soberano sobre todas as nações e reinos da terra. Nesse tempo, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram sua própria provação quando se recusaram a adorar a estátua de ouro. A condenação à fornalha ardente testava não apenas a fidelidade deles, mas também a de Daniel. A preocupação o consumia, mas sua confiança em Deus permaneceu firme. O milagre que se seguiu, os jovens saindo ilesos das chamas acompanhados por uma quarta figura semelhante a um filho dos deuses, ecoou no palácio e no coração do rei, que reconheceu a grandeza do Deus de Israel. Enquanto os anos avançavam, a sombra da inveja crescia entre os nobres babilônios, culminando na traição que levou Daniel à cova dos leões. Ludibriado por seus oponentes, o homem de fé se viu em um lugar de desespero. O silêncio da caverna foi entrecortado pelo rugido dos leões, um eco da opressão que o cercava. Mas ele se agarrou à sua confiança em Deus, indiferente ao medo que permeava a noite. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Quando os raios da manhã finalmente romperam a escuridão da cova, a pergunta ressoava nos corações de todos. Como Deus responderia à fé de seu servo? O plano divino estava se revelando. A história de Daniel e de sua inabalável coragem apenas começava a retumbar através da história, um testemunho do poder de Deus e da fidelidade inquebrantável diante das adversidades. O que se desenrolaria a seguir em meio ao silêncio eloquente da cova? Destino de uma nação estava prestes a ser transformado pela mão do Altíssimo. Na manhã que se seguiu à noite de desespero, o rei Nabucodonosor levantou-se de seu leito, a ansiedade ainda pulsando dentro de seu coração. As noites, uma após a outra, tinham se tornado mais pesadas, atormentadas pelos sonhos que lhe escapavam, como neblinas ao amanhecer. Ele se dirigiu à cova dos leões acompanhado por nobres e guardas. A tensão no ar era palpável. A possibilidade de que Daniel, o atrevido hebreu, tivesse sobrevivido a tal prisão, parecia uma tolice para muitos, mas havia uma expectativa que habitava o coração do rei. Ao se aproximar da cova, a voz do rei soou como um sino quebrado. Daniel, servo do Deus vivo, conseguiu o teu Deus que serviste continuamente livrar-te dos leões? A resposta, um eco do poder de Deus, respondeu à sua preocupação. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram dano algum, porque foi achada em mim inocência perante ele.
também diante de ti, ó rei, eu não cometi crime algum. O alívio que fluiu da declaração de Daniel despedaçou a expectativa opressiva. Nabucodonosor, tomado de uma incredulidade santa, ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Assim, a gloriosa libertação se desenrolou diante dos olhos de todos. Com um gesto poderoso, o rei proclamou: do Deus de Daniel é que se deve temer e reverenciar, pois ele é o que livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. E foi ele que livrou Daniel da mão dos leões. Palavras de adoração e reconhecimento pela divindade verdadeira estavam a fluir em meio à assembleia. O testemunho de Daniel, assim como aquele dos jovens hebreus que enfrentaram a fornalha, tornava-se um grito vibrante de fé em um mundo que fazia pouco caso do sagrado. Nabucodonosor começou a ver a soberania do Senhor, o que lhe concedia um vislumbre do divino plano que se manifestava nas vidas de seus fiéis. Mas, enquanto os ecos de louvor se espalhavam, as faíscas da inveja ainda crepitavam entre os nobres. Aqueles que haviam tramado a condenação de Daniel e desejavam desmantelar sua influência não se entregariam com facilidade. Em uma reunião secreta, conspiraram contra as deliberações do rei. Que plano pode prosperar nesta terra, pensavam, se este Deus dos hebreus continua a ser exaltado sobre todas as divindades? Enquanto isso, uma nova visão começou a se formar em Daniel. Em meio a orações e vigílias, Deus lhe revelou um sonho inquietante. Sobre um grande tronco de árvore, o mostrador de mistérios fez uma declaração de mudança, ecoando através do tempo e alterando o curso do futuro de Babilônia. Cortem a árvore e desliguem seu ramo, mas deixem o tronco para que ele possa brotar novamente. As palavras reverberaram no coração de Daniel como um prenúncio, e ele entendeu que um juízo se aproximava não apenas para o rei, mas para toda a nação de Babilônia, que fora severamente ensinada sobre a misericórdia e o juízo de Deus. A soberania do Senhor se manifesta não apenas nas vitórias, mas também nas lições que devemos ensinar aos que se desviaram de sua palavra. Sussurrou ele em seu coração. Daniel então buscou oportunidade para advertir o rei sobre a revelação divinos. O peso do que lhe fora confiado trazia um novo sentido de urgência a cada palavra que ele pronunciava. O destino da Babilônia, a prosperidade de seus habitantes, e a glória do próprio Deus dependiam de como Nabucodonosor responderia à advertência que estava prestes a ser revelada. No entanto, o plano de Deus estava longe de ser consumido no silêncio da cova ou na ostentação palaciana. Algo grandioso estava se aproximando, tingindo a história de esperança e juízo. O que mais Deus estava preparando para seus seguidores na terra de exílio? Qual revolução de fé poderia se manifestar diante daquela língua de idolatria? Daniel, a coração aberto para as revelações, estava prestes a lançar luz sobre a escuridão que se aproximava. Assim, a pergunta permanecia pulsante em cada vida babilônica: como Deus transformaria o juízo em um chamado para a redenção? A narrativa estava prestes a mudar mais uma vez. Conforme o sol se levantava sobre Babilônia, seus raios penetravam as muralhas da cidade, trazendo luz e aquecendo o coração angustiado de Daniel. Ele se ajoelhou em sua câmara, e seu espírito estava em constante busca por clareza. Os sonhos e visões que Deus havia colocado em seu coração pulsavam com uma energia divina, cada um revelando não apenas o futuro do rei, mas o futuro da nação que havia sido entregue a exílio e à idolatria. Mas o peso da revelação se tornava cada vez mais denso. Daniel sabia que a mensagem era pesada e que as palavras a serem faladas poderiam ser mal interpretadas. A última visão falava de um juízo, uma convocação de renascimento que exigiria coragem e fé tanto do servo quanto do rei. Ele ponderava: como poderia um rei tão poderoso aceitar o desígnio de um Deus invisível, quando sua nação era cercada de ídolos de ouro e prata, que pareciam tão gloriosos aos olhos do homem? Após longas horas de oração, Daniel finalmente decidiu se apresentar ao rei. Com passos firmes mas cautelosos, aproximou-se da sala do trono, onde Nabucodonosor aguardava, ainda repleto de assombro e gratidão pela libertação de Daniel. Este, agora um preferido do rei, sentiu a inquietação subjacente nas fervorosas palavras de louvor. Ó rei Nabucodonosor, começou Daniel toneando sua voz com reverência, o Deus do céu me tem revelado mais uma visão, e não posso calar. Se o Senhor permitir, darei a conhecer o que me foi dito. O rei, capturado pela emoção do momento ao lembrar da servidão que já havia sustentado Daniel, acenou quase implorando: fala, Daniel, pois a tua boca está cheia de sabedoria e fé. O que te foi mostrado? Daniel respirou fundo e lançou um olhar penetrante. Ó rei, a visão que tive era da grande árvore que se erguia até os céus, e sua sombra abrigava as aves do céu e a vida sobre a terra.
Mas foi ordenado que essa árvore fosse cortada e seus ramos arrancados. Porém, o tronco da árvore deve ser deixado para que ao tempo possa brotar novamente. Nabucodonosor, intrigado, deve ter sentido um frio na espinha, consciente de que as palavras de Daniel não eram meras alegorias. Que significa isso? Ele questionou, a ansiedade a emergir em seus olhos. Ó rei, a árvore simboliza o Senhor que te deu poder, majestade e glória, mas a tua soberania está prestes a ser testada. Com uma voz que transparecia compaixão e respeito, Daniel continuou. Por causa da tua arrogância e pela idolatria deste povo, que te exalta em detração ao Deus verdadeiro, a sanção de Deus se abate sobre ti. O tempo virá em que tu serás lançado à pastagem, e como os animais terás de viver, longe da realeza. O teu coração se tornará como o de uma besta, e tal juízo se repetirá até que reconheças que o Altíssimo é soberano sobre todos os reinos da terra. Silêncio profundo reinou após a revelação, enquanto Nabucodonosor assimilava as palavras. Um tumulto interno crescia dentro dele, entre o orgulho e a dúvida, a incredulidade e a fé. Mas Daniel não havia terminado. Com uma coragem que só a impetuosa presença de Deus poderia conceder, ele exortou: Reis, arrepende-te dos teus pecados e pratica a justiça, para que os dias do teu sofrimento sejam abreviados. Dentro do palácio, assombração e esperança dançavam em um emaranhado de emoções. A mensagem divina não era apenas um aviso, mas também um chamado à transformação. Daniel estava ciente de que no âmago da mensagem de juízo, havia uma promessa iluminada, a possibilidade de redenção e a reabilitação do rei. Mas o tempo para essa mudança não era infinito. E enquanto a cena se desenrolava, os nobres conspiradores observavam das sombras, suas intenções ainda girando como serpentes. O murmúrio do desagrado se espalhou como um incêndio, enquanto o plano das trevas se formava contra a luz que Daniel havia trazido. Como se desdobrasse sob uma cortina divina, o mistério do plano de Deus pulsava no coração de Babilônia. Seria Nabucodonosor capaz de interpretar essa mensagem de advertência e transformação? E que desdobramentos aguardavam nessa cidade ímpia, quando as portas do céu estivessem finalmente abertas para expor os propósitos soberanos de Deus? A narrativa aguardava ansiosamente o desenrolar dos eventos. Naquela mesma noite, Nabucodonosor, atormentado pela visão que lhe fora revelada, não obteve descanso. Em suas insônias, o eco das palavras de Daniel ressoava em sua mente como uma sirene em meio à tempestade. Ele se levantou de sua cama, os pensamentos confusos como as nuvens acumuladas que precedem a chuva. O rei era cercado por reinos, riquezas e um poder imenso, mas algo dentro de si havia mudado. O temor do Altíssimo pairava sobre ele, como um manto pesado. Enquanto a cidade de Babilônia florescia sob os seus pés, Nabucodonosor contava com a visão inquietante de sua própria queda, a imagem da árvore imensa cortada de maneira abrupta e seu próprio coração transformado em um coração bestial. Os nobres que antes celebravam sua glória, agora se tornavam cada vez mais um fardo. Ele convocou os sábios e magos da terra, desejando entender mais sobre o que estava por vir. Vinde a mim, ordenou ele, e trazerei mais uma vez os astrólogos, os encantadores e os sábios, para que eles me ajudem a interpretar esse mistério que me atormenta. Não pode ser outra coisa senão um aviso de nossos deuses. A sala do trono, normalmente repleta de risos e celebrações, agora estava envolta em uma tensão palpável. Na presença do rei, os adivinhos tentaram decifrar a mensagem, mas as suas pronúncias eram falhas e incertas. Um após o outro, eles falharam em trazer conforto ao coração aflito do rei. O desespero crescia entre os nobres, enquanto as artimanhas humanas se mostravam impotentes diante do sobrenatural. Nabucodonosor perdeu a paciência e em seu peito desaguava um abismo de desconfiança, sua face ruborizou de frustração. Foi então que um dos assistentes, temendo a ira do rei, lembrou das palavras de Daniel. Ó rei, existe entre nós um homem que possui o espírito dos deuses, um intérprete de sonhos, disse ele com voz trêmula. Um vislumbre de esperança atravessou os olhos do rei, como um fio de luz despontando em meio à escuridão. Chame Daniel. Em poucos momentos, Daniel foi trazido à presença do rei, seus olhos brilhando com a sabedoria que vinha do céu. O peso das revelações ainda pairava sobre suas costas, mas o Espírito do Senhor estava com ele. Diante de Nabucodonosor, ele viu não apenas um rei arrogante, mas um homem aterrorizado por um destino incerto. Ó rei, começou Daniel com voz firme, não temas as palavras que te foram ditas. O Altíssimo que te criou, ainda deseja que reconheça sua soberania. Ele não é apenas Deus de Israel, mas Deus de toda a criação. Lembra-te, pois, de que a árvore que foi cortada é exatamente como os reinos que se exaltam a si mesmos.
Se persistires na vaidade, verás a verdade da sua palavra se cumprir. Mas há uma esperança, continuou Daniel, sabendo do desígnio de Deus em oferecer um caminho de redenção. Se você se voltar para o Senhor e se humilhar sob a sua mão poderosa, os tempos de sombra podem ser abreviados. Pratique a justiça e a misericórdia, pois o Altíssimo se importa não apenas com reinos, mas também com corações. O peso dessas palavras trouxe confiança a Nabucodonosor, mas ainda havia um muro de incredulidade. E se eu não ouvir? Pensou o rei, enquanto a presença de Daniel ressoava como uma mensagem de esperança e desafio. Enquanto isso, nas sombras, os nobres maquinavam com ciúmes, almejando o poder que se dissipava nas mãos do rei. A sussurrante atmosfera conspiratória ganhava força, e a dúvida lançava suas garras sobre o coração de Nabucodonosor. Ele sabia que Deus estava em movimento, mas o medo de perder sua posição era um adversário formidável. As tensões cresciam, como uma tempestade se formando no horizonte da história. Assim, o destino de Nabucodonosor estava pendente, como uma balança divina balançando entre o juízo e a misericórdia. A cena estava preparada para a revelação do plano soberano de Deus, aguardando a resposta do rei. Seria ele capaz de humilhar-se antes que a medida de seus dias se esgotasse? A história de Babilônia estava prestes a mudar irrevogavelmente e as maneiras do Senhor, muitas vezes invisíveis, estavam prestes a se manifestar gloriosamente. Na aurora do dia seguinte, o rei Nabucodonosor levantou-se de sua cama com o peso de uma revelação guardada em seu coração inquieto. Como ele poderia ignorar as palavras de Daniel, que tocavam as fibras mais profundas de sua alma? A luz do sol mal havia rompido as trevas que envolviam a cidade, mas a luta interna do rei era mais intensa que qualquer batalha exterior. Diante do esplendor de Babilônia, sua mente estava longe da beleza resplandecente que a cercava. Em vez disso, ele via uma cidade imponente que poderia afundar na escuridão se continuasse a exaltar-se a si mesma. Lembrando-se das palavras de Daniel, ele se vestiu em vestes reais, mas a cor de sua estima já não brilhava o mesmo. O ímpeto do orgulho que uma vez governou seu ser agora era substituído pelo eco da humildade que o profeta lhe pedirá. Enquanto caminhava em direção ao palácio, os nobres murmurejavam entre si, um misto de curiosidade e especulação em suas vozes. O que faz nosso rei se comportar tão estranhamente? Esses dias de incerteza nos levam à ira dos deuses. Sussurravam, enquanto observavam a figura solene de Nabucodonosor. No entanto, os corações do rei e de seus nobres estavam prestes a enfrentar provas que desafiariam suas crenças. Reuniu os conselheiros e o conselho de anciãos, reunindo-se na sala de audiências repleta de magnificência, decorada com ouro e pérolas. Ele olhou para eles, buscando palavras que não encontrava. A confiança que ele costumava exalar se tornará um sussurro frágil, feito de incerteza e temor. Contudo, uma voz em seu interior, uma consciência despertada pelo temor de Deus, o impelia a seguir por um caminho diferente. Ó nobres de Babilônia, ele começou, a voz trêmula ecoando enquanto o peso dos reinos pesava sobre seus ombros. O sonho que tenho é um aviso. Há uma sabedoria que transcende o entendimento humano. Estou a caminho de um entendimento que pode mudar nossa trajetória. As palavras vibravam como um sino em sua essência. Os nobres se entreolharam, um misto de dúvida e perplexidade refletido em seus rostos. Qual caminho, ó rei, poderia garantir a nossa segurança? A razão é nosso guia e as estrelas nosso destino, retrucaram, seus olhos fixos na figura trêmula do rei. Precisamos de algo além da astrologia e das artimanhas que buscamos nas sombras. Precisamos nos voltar ao Senhor do céu. Gritou Nabucodonosor, sua voz tremendo mais que nunca. Entretanto, os conselheiros apenas balançaram a cabeça, não compreendendo a gravidade da revelação. Os nobres estavam consumidos pelo medo de perder a posição elevada que tinham no reino. Com os planos de Daniel girando em sua mente, o rei viu-se cercado por uma aura de incerteza e ao mesmo tempo de esperança. Mas, como em um drama divino, um decreto real precisaria ser proclamado. O rei decidiu que um aviso deveria ser enviado a todas as províncias de seu reino. Farei um edito, declarou com fervor, em todo o meu reino, que todos se unam em oração ao Altíssimo. Que se levantem os humildes e que do mais pobre ao mais grandioso todos reconheçam que o Senhor é Deus. E assim, conforme as palavras ecoavam através dos corredores do tempo e espaço, um novo capítulo começava a se desenrolar na história de Babilônia. Essa era a resposta de um rei atormentado buscando redenção. Mas nas sombras, os adversários do rei começaram a se inquietar. Eles não iriam aceitar essa mudança sem lutar. E enquanto as nações da terra se preparavam para um novo alinhamento em seus corações, a mão de Deus já estava sendo movida.
O céu observava ansiosamente, pois um dia de juízo e redenção estava prestes a se revelar. O sopro do Altíssimo se aproximava, e as trevas não poderiam abafar a sua luz. E a história do rei Nabucodonosor, marcada por sua luta interna, estava apenas começando. Como o Altíssimo revelaria sua intenção ao homem em posição elevada? O desígnio divino estava prestes a culminar em eventos que mudariam o curso da humanidade, revelando uma verdade eterna, que os reinos pertencem a Deus e que Ele exalta quem deseja. O destino se aproximava e o sinal do plano soberano de Deus ressoava à distância. No dia seguinte, a cidade de Babilônia pulsava com uma energia palpável. Ameaças de revolta sussurradas circulavam como um vento inquieto, e o edito do rei Nabucodonosor ecoava com um peso misterioso nas ruas. Os homens e mulheres de todas as classes se preocupavam com a nova direção de seus destinos e nas casas, as vozes de fé e temor se entrelaçavam. Enquanto isso, Nabucodonosor permanecia em seu palácio, imerso em um dilema que lhe consumia o espírito. Ele não estava apenas lutando contra uma revolta interna no coração da cidade, mas também contra forças invisíveis que pareciam se organizar contra seu propósito. Quem pode resistir ao Altíssimo? Ele se questionava, enquanto olhava pela janela que se abria para os jardins suspensos. Contudo, em meio à complexidade de seus pensamentos, uma hesitação começava a surgir. Pontos nobres que antes haviam se apoiado em suas tradições e rituais pagãos começaram a se inquietar. Um grupo de sacerdotes, homens de poder e influência, se reuniu em um canto obscuro da sala do trono. Com sorrisos maliciosos, eles tramavam. Um deles, chamado Belsazar, declarou em voz baixa: se o rei se voltar ao Deus de Daniel, perderemos nossos privilégios, nosso domínio. Precisamos fazer algo para preservar nossa posição. As palavras de Belsazar eram venenosas e inflamadas pela ambição. Logo, a trama se armou. Os sacerdotes decidiriam que um enviado oculto enviaria falsas notícias, manipulariam os ânimos da multidão. Espalhariam rumores de que a mudança no reino seria apenas o prenúncio de um maior juízo sobre os que se afastassem dos nossos deuses. Enquanto isso, na tenda de um profeta, Daniel orava fervorosamente. Ele havia sentido o peso dos eventos vindouros sobre seu espírito. Seu coração não estava apenas preocupado com o rei, mas pelos destinos de todos que habitavam a terra. Ele se prostrou e buscou a Deus, em busca de entendimento e de um caminho de redenção. Ó Senhor, dá-nos visão e coragem, ele clamou, as palavras subindo ao céu como a fumaça de um incenso. Revela o que está por vir, fortalece aquele que tem autoridade. Que a luz da tua sabedoria dissipe as trevas que parecem se acumular. A mão do Senhor não tardou a responder. Na visão que lhe foi concedida, Daniel percebeu que a tempestade se formava. O espírito das trevas, incentivado pela rebelião dos homens, procuraria derrubar os planos divinos. Porém, o que parecesse uma calamidade seria, na verdade, parte do plano soberano de Deus para ensinar a Babilônia uma lição que ecoaria através das gerações. Quando a calmaria da oração de Daniel finalmente cessou, um calor sagrado envolveu a sala. Ele sabia que deveria se apresentar ao rei para fazer um aviso. Com firmeza, Daniel preparou-se, suas vestes reluzindo à luz do Senhor, uma armadura de fé pronta para enfrentar as trevas. No palácio, os rumores começaram a se espalhar e Nabucodonosor sentia-se mais ansioso a cada mensagem que chegava. Numa tarde em que os ventos sopravam com força, Daniel foi chamado ao palácio. Mesmo enfrentando os olhares desconfiados dos nobres, o profeta avançou, determinado a trazer esperança. Rei Nabucodonosor, ele começou, erguendo a voz com a força de um trovão: o Senhor tem um plano para esta nação, um plano que revelará sua glória e sabedoria. O que você está prestes a enfrentar não é somente um desafio, mas uma oportunidade para que você conheça o verdadeiro Deus. Os nobres que antes tinham se compartilhado em sussurros, agora estão chocados. Ele ousa. Ele se apresenta como voz do céu. É uma intromissão. Pensavam, mas não podiam impedir o que o Altíssimo tinha preparado. O coração de Nabucodonosor bateu mais rápido. Ele sentia a gravidade do que Daniel dizia. Era como se um manto pesado de luz estivesse caindo sobre seus ombros. Mas em meio a isso, a sombra da traição ainda se movia, e aqueles que se opunham a Daniel começavam a tramar novamente. Assim, a história se desenrolava, e o intricado entrelaçar de destino e propósito divino se aproximava de um clímax. Enquanto as vozes do céu e da terra se erguiam, a pergunta pairava no ar, como um presságio. O rei aceitaria a orientação do Altíssimo, ou sucumbiria àqueles que buscavam sua ruína? O plano soberano de Deus estava prestes a entrar em um momento decisivo, e nas profundezas do universo espiritual, todos aguardavam com expectativa.
mas o coração de Nabucodonosor estava tenso, e a dúvida permeava sua mente. O que Daniel lhe propunha estava além da compreensão do homem, pois implicava confiança total naquele a quem ele apenas ouvia mencionar em sussurros. Enquanto o rei ponderava, uma frieza começou a ocupar o espaço entre ele e o profeta. Ao notar a hesitação do rei, os nobres murmuraram entre si, seus rostos escurecidos pela avareza. O que esse homem diz é absurdo! Exclamou Belsazar, projetando uma sombra sobre o edito de confiança. Se o rei se desviar de nossos deuses, a calamidade não estará longe. Outros concordaram, vislumbrando como a queda da fé do rei os afundaria em destituição. Ciente do perigo que se aproximava, Daniel tomou um passo à frente. Ó rei, lembre-se do favor que o Altíssimo tem mostrado a ti, quando ele deu sabedoria e entendimento sem igual a você. Daniel 2:48. Há um caminho de salvação e libertação, se apenas você ouvir sua voz. Nabucodonosor respirou fundo, absorvendo as palavras. A luz do Senhor irrompia em seu coração, mas a escuridão da traição ainda perscrutava sua posição. No entanto, questionamentos fervilhavam em sua alma. E se os deuses de Babilônia falharem? E se este Deus que Daniel fala se mostrar verdadeiro? Numa comissão de honra em que ele buscava salvar seu reino, uma armadilha se armava nas sombras. Os sacerdotes tramavam ativamente, decididos a derrubar qualquer esperança de conversão de Nabucodonosor. Com a desonestidade em seus corações, Belsazar e seus cúmplices estavam prestes a colocar um plano maligno em execução, um desafio ao povo que culminaria na proposta de um ídolo a ser adorado, confirmando assim o domínio do rei sobre a terra e a rejeição do verdadeiro Deus. Após uma noite agitada de sonhos perturbadores, que mais uma vez chamaram sua atenção para a necessidade de um propósito maior, Nabucodonosor convocou os nobres. Ele os viu se aglomerando na sala do trono, e foi tomado por uma convicção inquietante. Logo trarei à luz meu decreto, uma grande estátua de ouro que todos adorarão. Nela recitaremos nossas tradições, e quem não se curvar receberá o castigo. A sala se encheu de murmúrios e gestos de aprovação. A moldagem da adoração começou a se concretizar, e os sacerdotes mal podiam esconder a satisfação em seus rostos. Eles acreditavam que assim poderiam silenciar qualquer apelo divino. Entretanto, Daniel, mesmo sabendo da armadilha, sentia a necessidade de orar e interceder diante do Deus de Israel. Aumenta a minha fé, Senhor, clamou. É preciso um milagre para que a verdade prevaleça sobre a mentira. Que o Senhor faça Jó e Ana, que não sabe o que está por vir, permanecer inabaláveis. Fui chamado para isto. No entanto, um desafio iminente erguia-se nas paredes do palácio. O povo começava a perceber que o cerco se apertava e que a liberdade de adoração estava em risco. Atualmente a cidade de Babilônia se preparava para um evento monumental, um confronto que cruzaria a linha entre o poder dos ídolos e a verdade otimizadora que Deus estava prestes a revelar. E, enquanto os sacerdotes alimentavam a fúria e a pressão do poder, a sombra do que estava por vir se estendia ainda mais. Daniel, assim como os fiéis que o seguiam, sentiam que momentos de provação e libertação chegavam ao ápice, reforçando a oração e unindo-se a um só clamor. A última pergunta pairava no ar como um eco ressoante, o braço do Senhor prestes a executar o seu plano. O que acontecerá quando a verdade de Deus encontrar frente a frente as forças traiçoeiras da Babilônia? Em meio ao tumulto, um novo desdobramento do plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar, e a nação aguardava ansiosamente, sem saber que estava no meio de uma história milagrosa de redenção. Na manhã da cerimônia em que a grande estátua foi erguida, a cidade de Babilônia se tingia de uma expectativa carregada de pesares e esperanças. A multidão se aglomerava nas ruas, seus rostos refletindo uma mistura de fervor e medo. As trombetas soaram, marcando o início do evento que se tornaria um marco na história daquele reino. A autoridade do rei Nabucodonosor estaria em jogo, e todos ansiavam para ver a divindade que seria celebrada em ouro. No centro da cidade, sob o brilho radiante do sol, a estátua de ouro se destacava como um símbolo da opressão e da veneração que se erguia acima de tudo. O rei, revestido de sua posição triunfante, subiu ao palco improvisado, com a voz firme e autoritária lecionando sobre a importância da unidade sob sua liderança. Ó Babilônia! Hoje consagramos a nossa força em um só ídolo. Quem não se curvar diante dele será lançado na fornalha ardente, pois é assim que provaremos a lealdade ao nosso reino. As palavras do rei reverberaram, fundindo-se com o clamor da multidão. Mas no meio daquela celebração, 3 homens se destacavam: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se mantinham em pé, seus corações firmes na fé, lembrando-se das palavras de Daniel e das promessas de Deus.
O olhar de cada um refletia determinação e resistência, e por mais que a pressão se intensificasse ao seu redor, a coragem divina penetrava em suas almas. Não se curvariam diante de uma imagem feita pelo homem, pois haviam sido ensinados sobre o Deus de Israel, que os guiaria nas sendas da verdade e da luz. Belsazar, astuto e maligno, observava atentamente. A indignação rapidamente cresceu em seu pego como fogo que devoraria a fornalha. Ele apontou para os 3 jovens com desdém. Olhem, eles se atrevem a desonrar o rei com tal desprezo. O que tem a dizer a seu Deus agora? Que poder pode salvar uma alma que insiste em desafiar a majestade babilônica? Enquanto a multidão murmurava, Nabucodonosor, percebendo a insubordinação, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei os fitou com fúria e confusão, perguntando: por que não se curvam diante da estátua que fiz? Sabem que a fornalha os espera? Naquele momento, os jovens se posicionaram, com corações ardendo em convicção. Ó rei, estamos preparados para enfrentar o seu decreto. O nosso Deus a quem servimos é poderoso para nos livrar da fornalha ardente e se não o fizer, ainda assim não te adoraremos. As palavras ressoaram com liberdade e ousadia, ecoando a fé profunda de quem havia visto o poder de Deus. Nabucodonosor, tomado pela fúria, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual. 3 homens inocentes estavam prestes a entrar na prova mais feroz de suas vidas, enquanto a injustiça se erguia em todo o seu esplendor, uma luta no plano da soberania divina contra o mal. Diante dessa cena, o céu pareceu silenciar, e a terra aguardava ansiosamente o desfecho desse confronto épico. E enquanto o calor avassalador da fornalha dançava ao fundo, um novo questionamento se levantava. Como Deus se moverá para revelar sua glória em meio à tempestade da traição e opressão? Todos se perguntavam se a promessa de Deus de defesa e libertação de seu povo se cumpriria em meio à fornalha ardente. Assim, um vislumbre glorioso da redentora mão de Deus estava prestes a se revelar, reafirmando que mesmo nas chamas da adversidade, a verdade se elevaria como ouro purificado, refletindo a luz divina no coração dos fiéis. O desfecho dessa história revelaria, sem dúvida, mais uma faceta do plano soberano de Deus, um lamento do homem transformado pela firmeza de sua promessa. A fornalha ardente rugia como um leão faminto, devorando o ar com seu calor. Nabucodonosor, agora em um estado de fúria incontrolável, observava enquanto os guardas, obedientes a seus ordens, amarravam os 3 jovens. O clamor da multidão se tornava um grito de expectativa, elevado pelo fervor e pela raiva que ressoavam nas palavras do rei. Que se faça justiça, bradavam as vozes, enquanto os olhos se fixavam em Sadraque, Mesaque e Abednego, prontos para serem lançados ao fogo. Mas, à medida que os jovens se aproximavam da fornalha, uma paz sobrenatural começou a envolver seus corações. Não havia dúvida ou temor, apenas a certeza tranquila de que estavam sob a eterna proteção de Deus. Messias escutaram a silenciosa voz de Deus em seus corações, como lemos em Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Foi esta promessa que os envolveu e os fortaleceu. Por amor do Senhor, não tememos a fornalha, declarou Sadraque com voz firme, ecoando a fé que ardia em seus corações enquanto caminhavam em direção ao destino imenso e desconhecido. As correntes de suas prisões eram péssimas comparadas à liberdade de servir ao Deus vivo. Na encosta da fornalha, Nabucodonosor estendeu sua mão em um gesto de comando, e a multidão se calou, uma tensão palpável pairando sobre eles. A cena era aterradora, e muitos se voltaram em oração ao Deus de Israel, mesmo aqueles que até então permaneciam indiferentes. O relato de Daniel e das visões que se tornaram realidade parecia despertar a esperança em corações antes endurecidos. Os soldados lançaram os jovens na fornalha como se fossem fardos, as chamas devoradoras rugiram em resposta, e a fagulha saltou como sussurros de forças malignas. Mas antes que os olhos da multidão se desviassem, um milagre começou a se desenrolar diante deles. No momento em que as chamas se elevaram, a presença divina se manifestou. Os 3 jovens, para espanto de todos, começaram a caminhar entre as chamas, como se fossem intocados pelo fogo. A sua veste não se consumia e havia uma luminosidade ao seu redor, e o rosto de cada um refletia a serenidade de quem descobrira um profundo segredo. Eles não estavam sozinhos. O rei, perplexo, exclamou em incredulidade: não lançamos nós 3 homens atados no fogo? Mas olha, vejo 4 homens soltos, passeando no meio do fogo, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. As palavras deixaram a multidão em um silêncio atordoado, a reverberar uma verdade desconcertante.
o Deus de Israel não apenas preservou seus servos, mas antes se fez presente no meio da adversidade. Aqueles que presenciaram a cena não sabiam que o que viam era uma prefiguração do grande desígnio de Deus, um convite a conhecer sua proteção e a fé que pode mover montanhas. Naquele instante, a supremacia do Deus de Israel se impôs sobre todos os ídolos da Babilônia, como um relâmpago que ilumina a noite. Finalmente Nabucodonosor, diante do poder inegável do Deus verdadeiro, chamou os jovens a sair. E ao saírem, os olhos da cidade eram testemunhas do que não se pode ver, mas se pode crer. Os seus corpos estavam inteiros, não havia cheiro de fumaça nem queimaduras. E assim o rei, maravilhado, proclamou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo e os livrou. Esta gloriosa manifestação, no meio da fornalha ardente, não somente mudará o rumo da vida dos 3 jovens, mas também plantará sementes de fé entre os que estavam prontos para ouvir. O plano soberano de Deus estava se revelando de várias maneiras. O nome do Senhor seria exaltado entre as nações. E enquanto a cidade vibrava com o milagre, um novo mistério ressurgiu nas sombras. Qual seria o próximo ato do Deus que faz maravilhas e resgata os seus servos da morte? Uma nova epifania estava prestes a surgir em meio à história, aprofundando o entendimento das promessas divinas. Na calma que seguiu a explosão de louvor ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o coração de Nabucodonosor ainda palpitava com a realidade de um poder que transcendera suas expectativas. Ele estava diante de um Deus que não apenas falava, mas que agia, um Deus que protegia seus servos nas chamas da adversidade. A grandeza desse momento ressoava para além das muralhas da Babilônia, alcançando os reinos vizinhos, como um trovão que anuncia a tempestade que se aproxima. A cidade estava em agitação, e os rumores do milagre rapidamente se espalhavam, despertando uma combinação de temor e reverência entre os habitantes. Cleros e nobres que antes se opunham a Daniel e seus amigos, agora observavam com cautela a transformação que se desenrolava diante de seus olhos. Belsassar, nervoso, tentava mascarar seu desconforto, exercendo sua influência sobre os nobres, mas a suprema verdade começava a se firmar em seus corações: que o Deus de Israel era, de fato, o único digno de adoração. Enquanto isso, Daniel, afastando-se da fornalha onde a fumaça ainda pairava, teve sua própria revelação. O Senhor o lembrou de um tempo de reivindicação do seu poder e de um plano ainda maior que se desdobrava em cenário global. As palavras de Jeremias ecoaram em sua mente. Porque eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A promessa de redenção se estendia não apenas à Babilônia, mas a toda nação que buscasse a verdadeira luz em meio à escuridão. No palácio, Nabucodonosor sentou-se em seu trono, refletindo sobre a calamidade que havia se transformado em glória. Decidido a proclamar o que testemunhara, ele se levantou. Todo o povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e suas casas se farão como montes, porquanto não há outro Deus que possa livrar assim. A jubilação tomou conta das ruas de Babilônia, mas o eco de advertências ainda reverberava na mente de Nabucodonosor. Ele não se esqueceu da visão da árvore cortada, a memória da relegação que lhe havia sido destinada não se dissipava. Estaria o Altíssimo se preparando para fazer um novo alicerce em seu coração? Enquanto isso, Daniel, preocupado com a potencial ira dos nobres e a sabotagem que eles planejam, procurou sabedoria em oração. Em meio à inquietação da jornada, sentiu que um teste maior estava à espreita, um teste que não apenas desafiava a soberania de Nabucodonosor, mas que desafiava o próprio plano de Deus. As palavras proféticas que flutuavam nas brumas do futuro convergiam em um momento crucial. A tensão acelerou quando ouvidos se abriram a murmúrios e sussurros de traição, nos corredores do palácio. Belsassar e seus aliados arquitetaram um novo plano, desesperados para desacreditar o Deus de Daniel e seus amigos. O sacerdote, em uma reunião clandestina, declarou: precisamos garantir que a reverência por esse Deus não se espalhe mais. Um novo decreto é necessário. Um desafio. A adoração a um único Deus é um convite aberto à rebelião. Diante da conspiração que se armava contra a verdade que começava a se enraizar na sociedade babilônica, Daniel não se deixou abater. Ó Deus, concede-me discernimento e coragem para que eu possa ser luz em meio às sombras, suplicou em seu coração. Ele sabia que um novo desdobramento da soberania divina estava prestes a se revelar, assim como brasas que se transformavam em chamas intensas. Assim, quando o novo edito foi proclamado, um convite a todos para se prostrar diante de uma nova imagem, a cidade ficou dividida. O povo lutava entre a lealdade a Nabucodonosor e o temor reverente ao Deus de Israel.
O plano do Senhor estava sendo costurado nas entrelinhas da história, onde milhares se sentiriam compelidos a escolher entre a adoração à imagem de ouro ou a fidelidade ao Deus vivo. E enquanto tensões cresciam, um novo dilema despontava na consciência coletiva. Estaria Deus permitindo tudo isso para revelar sua glória de uma maneira que ninguém jamais imaginou? Qual seria seu próximo movimento na história de Babilônia? A expectativa aumentava para que a promessa de libertação e redenção pudesse voltar a brilhar, mesmo em um momento que parecia qualquer coisa menos auspicioso. O inesperado estava prestes a se apresentar ao mundo, enquanto o plano soberano de Deus se desenvolvia em camadas invisíveis. Tudo estava em preparação para um clímax celestial que estaria à altura de toda a sua glória. Como a fidelidade geraria a missão que transformaria não apenas um reino, mas muitas almas. A narrativa da Babilônia estava em constante movimento e o Senhor, que reina sobre tudo, preparava-se para executar o almejado de maneira que não poderia ser ignorada.